Continuando com o nosso módulo de rede e internet, nós vamos ver agora como é que eu defino regras de acesso à internet dentro do kubeadmin, também chamado de servidor proxy. Vou clicar aqui. E aqui nós temos, como sempre, o ativo e inativo. A gente liga ou desliga o proxy de acordo com a necessidade. Se nesse servidor não precisar, você pode desativar o proxy, né? E você pode, aqui ao lado, criar uma nova regra de acesso, editar listas de palavras, que é onde, por exemplo, você vai dizer qual é a sua lista negra, qual é a sua lista branca, ou você pode criar listas como você quiser. Quero criar uma lista chamada redes sociais, vai entrar o Facebook, etc. Ok? Vamos ver aqui algumas regras que já tem. Essa parte eu considero que seja a parte um pouco mais técnica do sistema, porque ela envolve a necessidade de você entender a priorização de regras. Por exemplo, vamos começar como está aqui. A criação de regras obedece uma lógica bem simples também, né? Permito ou bloqueio, e depois permito ou bloqueio o que? Palavra, horário, tipo de arquivo, e assim vai, ok? Então vamos entender como seria uma regra que, nesse caso, eu vou liberar totalmente o acesso à internet para o grupo administradores, ok? Então eu vou editar essa regra para ficar mais fácil de entender. Primeira coisa, o nome da regra, uma descrição se eu quiser, e aqui vem a parte importante. Eu estou permitindo ou estou bloqueando? Não, aqui lembra, eu quero permitir tudo para os administradores. Então ação, permitir, filtro, é tudo, é por palavra, por horário, por tipo de arquivo? Não, quero permitir tudo. Prossegue. Ok, aí ele pergunta, tá legal, você quer permitir tudo para quem? Para quais grupos de usuários eu vou aplicar essa regra? Lembra dos grupos que nós criamos no nosso módulo de usuários? É por isso que eu falei no outro vídeo. Eu posso criar grupos como eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Então eu posso estabelecer grupos para regras de acesso à internet. Posso ter grupos para permissões de arquivos, como eu quiser, ok? Então, nesse caso, eu permito o acesso total à internet para os administradores. Prosseguir. Aí, ele me pergunta, ok, qual é a prioridade dessa regra? Isso é importante entender, pessoal. Uma regra de acesso à internet, quanto mais antiga, vamos dizer assim, mais força ela vai ter. Então, se eu estou dizendo que o acesso total, ok, para os administradores é prioridade 0, quer dizer o que ela vai ser a primeira regra a ser processada. Tá? Para ficar mais claro, se eu bloqueasse o acesso, por exemplo, à lista negra antes e depois eu permitisse o acesso total aos administradores, os administradores não iriam conseguir acessar a lista negra, porque o bloqueio à lista negra vem antes, ok? Esse é o pulo do gato. Tá? Então, nesse caso, acesso total eu vou colocar no topo da lista, como está aqui, para que todas as regras estejam abaixo dela, lógico. Tudo bem? Se eu colocar a minha regra no meio de alguma aqui, o que vai acontecer? Ela vai empurrar as outras para baixo, ok? E eu posso gravar os dados aqui. Acabou. Vamos entender como é que funciona um acesso normal, por exemplo, como está aqui. Digamos que eu quero criar uma regra onde eu tenho um grupo de pessoas que podem acessar a internet normalmente, menos os itens presentes na lista branca. Ok? Então aqui, acesso normal, eu expliquei o que é essa regra. Aqui eu estou bloqueando por palavra, bloquear os itens da lista negra. Ok? Prossegue. Repara que a tela mudou um pouquinho. Eu vou aplicar essa regra para quais grupos? Eu vou aplicar essa regra baseada em qual lista de palavras? Na lista negra, você pode ver aqui. Eu posso ter mais de uma lista associada a uma regra. Ok? Se eu quero criar uma outra lista de palavras, eu vou clicar nesse botão criar nova lista e ele permite que eu crie ou altere as listas de palavras que já existem. Tá? A gente já vê isso. Ok? E aí, por último, para quais grupos essa regra de bloquear a lista negra vale? Para quais grupos? Marketing e projeto, ok? Prossegue. Repara que aqui agora está no número 1, acesso normal. Por quê? Ela vem abaixo do acesso total, como eu tinha explicado agora há pouco. Tudo bem?
gravar dados, ela já está aqui valendo. Eu vou pular essa regra do almoço liberado e vou explicar uma regra de acesso restrito. Digamos que para os meus estagiários eu não queira liberar o acesso às redes sociais. Eu vou liberar apenas as páginas que eu sei que tem relação com o trabalho dessas pessoas. Então nós vamos chamar isso de lista branca, ok? Mesma coisa, nome da regra, descrição. Aqui eu estou permitindo por palavra, ou seja, eu quero que os meus estagiários só tenham acesso a sites de trabalho. Prosseguir. Mesma coisa, permitir por palavra, permitir usando qual lista? A lista branca. De novo, eu posso criar uma lista nova, editar, assim por diante, válida para o grupo restrito, que é o grupo que vai ter o acesso restrito aí. Ok, prosseguir. Reparem que o acesso restrito ele está abaixo das outras regras. Grava aqui. Perfeito. Agora vamos explicar essa regra do almoço liberado. Por que ela vem antes, né? Vamos dizer que eu vou liberar para os estagiários o acesso às redes sociais durante a hora do almoço, entre meio-dia e 13 horas. Então, dessa forma, a regra que libera o acesso durante o almoço, para quem tem o acesso já restrito, ela tem que vir antes. Então, libera Facebook, etc., entre meio-dia e 1h. Quando ele vem processar a regra de acesso restrito, o que aconteceu? Se for entre meio-dia e 1h, passa. Se não for, essa regra não vale. Ok? É só isso. Vamos lá. Nome da regra. Libera na hora do almoço. Então, ação. Permitir. Filtro. Por horário. Vou liberar o Facebook na hora do almoço. Ok? Quando você fala em liberar por horário, ele vai trabalhar também com listas de palavras. Então você repara aqui que a tela mudou um pouquinho. Permitir por horário. Eu posso selecionar quais dias da semana eu vou aplicar essa regra. O horário, né, escopo da minha regra. Então vou liberar de segunda a sexta, do meio-dia a 1h, a lista de palavras redes sociais, como está aqui. Ok? Então libera as redes sociais do meio-dia a 1h, de segunda a sexta, para quem? Para o grupo restrito. Ok? E é isso. Aí nós temos que lembrar da prioridade, como eu falei. Reparem que essa regra que libera no almoço o Facebook, por exemplo, ela tem que vir antes da regra que fecha tudo para o grupo restrito. E ela vem depois do acesso normal, por quê? As pessoas do grupo acesso normal já têm acesso a isso. Então elas não passam por essa restrição. Ok? Grava dados. E esse é o gerenciamento das suas regras de internet. Você também pode fazer restrições, por exemplo, por tipo de arquivo. Vamos criar uma regra nova para entender? Nova regra de acesso. Então eu vou chamar de downloads proibidos. Ok, descrição, downloads proibidos. Ok, então aqui eu vou bloquear, porque, por exemplo, eu não quero que baixem arquivo executável, não quero que baixem arquivo zip, assim por diante. Então, bloquear por tipo de arquivo. Prosseguir. Então, vocês reparem que apareceu aqui uma tela bem diferente. Tá bom, eu não quero que ninguém baixe música, não quero que ninguém baixe programas e assim por diante. Caso eu queira mudar essas listas de arquivos, tanto aqui quanto lá no servidor de arquivos, eu posso clicar em editar lista e eu mexo na lista, posso criar outros grupos, posso fazer o que eu quiser. Ok? Vamos voltar. Então, de novo, não quero que baixe áudio, não quero que baixe programas. Quem? O grupo restrito. Ok? Aqui. Prosseguir. Qual a prioridade? Pode ser aqui ou pode ser embaixo. Elas não vão interferir uma na outra. Mas vamos dizer que eu vou empurrar essa regra para baixo. Ok? Então vocês podem reparar que ela agora ficou aqui. Gravar dados. Na lista de regras, olha só. O downloads proibidos, como eu coloquei prioridade 3, ela veio para frente do acesso restrito.
Tá? Essa ordem de regras, ela depende de um pouquinho de experiência, mas acreditem em mim, é extremamente mais fácil do que fazer isso na linha de código. Né? Então pronto, agora os meus estagiários também não podem mais baixar MP3, WAV, e também programas. Ok? Aqui estão as nossas regras de internet. Vamos ver como é que nós podemos editar listas de palavras também. Você pode clicar aqui. Né? Essas são as listas que nós temos hoje. Vamos dizer que eu vou clicar nas redes sociais. Aqui embaixo são as palavras ou expressões que fazem parte da lista. Digamos que eu quero colocar na lista o Pinterest.com. Pode ser só uma palavra, pode ser uma expressão, e eu clico em adicionar. Repara que já apareceu aqui embaixo. Se eu mandar gravar a lista, as redes sociais já tem o Pinterest aqui. Digamos que não, eu vou liberar o Pinterest. Então, o que você tem que fazer para apagar uma palavra da lista? Só apaga ela aqui e deixa em branco. Grava a lista. O que vai acontecer é que agora o Pinterest não está mais aqui. Só isso. Bem simples, né? Então isso resume todo o nosso trabalho com as regras de proxy, né, que é a forma mais simplificada que existe, e você realmente aplica essas regras no seu dia a dia. O interessante é que se você mudar uma pessoa de grupo lá nos usuários, ela já vale aqui também. Né? O sistema é totalmente integrado. Ok? Simples assim.